Olá, bom dia, tudo bem? Quem não me conhece, meu nome é Rosângela Gomes, sou do Ceará, nasci em Guaraciaba do Norte e eu escrevi história de vida da minha mãe, né? Eu conto a história dela, né? Por que que eu desejei contar a história de vida da minha mãe? Porque eu admirava ela, né? Eu fiquei com a minha mãe até os 8 anos de idade. Com 8 anos de idade, até aqui foi trabalhando, foi longe dos meus irmãos, longe dela, mas graças a Deus que eu consegui lançar o livro dela. Trabalhei muito para lançar o livro dela. Não foi fácil, foi muito difícil. Eu trabalhei a semana, trabalhei final de semana para que o livro dela chegasse até você. Minha mãe era uma mulher muito bonita. Meu pai levou ela para o Ceará com 15 aninhos, completando 16 anos, já grávida, né? E chegando lá, meu pai já era casado. E foi muito triste para minha mãe, né? Porque ela já não morava com a família dela. Ela não tinha a família dela. Ela nasceu em Guarabira, né? Paraíba. E lá, minha mãe veio para o Rio de Janeiro, né? Veio trabalhar em uma casa com 3 aninhos. Com 15 anos, ela conheceu meu pai. E logo ele engravidou ela. Meu pai tinha 21 anos, sendo que o meu pai era casado, mas ele não contou para minha mãe. Simplesmente ele levou ela, roubou ela do trabalho dela e ela já não tinha família mesmo, porque ela nunca morou com os irmãos dela, e nem com a mãe, nem com o pai. Enfim, é uma história triste, mas uma história de superação. E tudo que eu queria era lançar o livro dela. Então eu começo contando a história dela. É uma história muito legal, entendeu? O foco do livro era ela, era falar dela, entendeu? Tudo que eu queria era falar dessa mulher, por ter sido uma mulher que sofreu muito. E de repente você tem sua mãe aí tão perto de você. Será que você o abraça ela? Será que você fala, mãe, eu te amo, né? Eu, a distância, né, do Ceará para o Rio de Janeiro é muito distante. E eu só falava com a minha mãe pelo telefone. Primeira vez que eu vim para o Rio, eu passei 10 anos sem ir lá até a minha mãe. Mas eu cuidava dela de longe. Eu mandava todos os meses dinheiro para ela. Eu me preocupava com ela. Eu ficava com medo do meu pai fazer algo com ela. Entendeu? Então eu digo para você que tem sua mãe, aproveite sua mãe. Aproveite, sabe? Hoje eu estou contando a história de vida da minha mãe, entendeu? Amanhã pode ser a sua. E quando eu terminei o livro da minha mãe, eu passei para escrever a minha. Que a minha não é tão diferente da minha mãe. Eu tinha minha mãe, mas eu não morava com a minha mãe. Eu tinha meu pai, mas eu não morava com meu pai. Eu tinha meus irmãos, mas a gente não tinha contato físico. Hoje, graças a Deus, eu tenho uma irmã que eu gosto muito e que sempre eu estava perto dela. Onde ela trabalhava, eu estava perto dela, porque ali eu ajudava para ganhar um prato de comida. E graças a Deus hoje, né, nós superamos tudo. Hoje você vê que eu sou uma escritora. Era uma menina que era analfabeta. Uma menina que simplesmente admirava a mãe, queria colocar a mãe em todos os lugares. E Deus fez muito mais. Tá bom? Então fica hoje um pouquinho da história de vida da minha mãe. Muito em breve eu vou estar lendo um pouco mais a história dela. A história dela é uma história de superação. Minha mãe virou alcoólatra. Minha mãe apanhou muito do meu pai. Minha mãe, eu imagino, né? Como que foi dentro dela. A tristeza que ela trazia dentro dela. Por estar longe da mãe, por não ter conhecido a mãe, por não ter conhecido o pai, por não ter um irmão e ainda ter encontrado alguém que era tão bonito, a aparência, mas que não tinha nenhum conteúdo, não tinha nada dentro dele. Como que ele poderia dar algo para nós? Foram 12 filhos. Então, mais lá na frente, no próximo vídeo, eu vou estar falando mais do livro Uma História de Vida, um exemplo de fé. Foram 500 exemplares. Você que está aí do outro lado, quer patrocinar meu livro, me ajude a chegar em muitos lugares, ao levar a história de vida da minha mãe. Por favor, entre em contato comigo, me procure, eu sou Rosângela Gomes.
Eu quero levar o livro da minha mãe aos 4 cantos do mundo. Eu sei que tudo é possível. E levar também a minha história. Uma história de superação. Uma história de uma menina que não sabia ler nem escrever. Que já foi para a escola quase com 30 anos. E não foi tarde. Eu aprendi a ler e a escrever. Hoje eu estou aqui no palácio contando um pouco da minha história para você. Aí de repente você fala assim, é mais um livro. Não, não é não. É um livro de superação. Sabe o que é isso? Superar um trauma. Ver sua mãe liberta do alcoolismo. Então, aí fica a dica, tá bom? Pra você estar torcendo por mim. Segue o meu Instagram. É Rosângela G. Silva 68. Por favor, me ajudem, tá bom? Um beijo, tá? Excelente semana pra você e pra mim. Que Deus abençoe.